Boa tarde, pessoal. Tudo beleza? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, doutor. Tá de boa, doutor. Tudo na paz. Pessoal, na semana passada nós falamos até qual par? Até o trigêmeo, né? Até o nervo trigêmeo. Ou nós falamos do facial? Não lembro. Eu não sei não, doutor, não assisti ainda não. Eu não Aí vi. babou pra lembrar, doutor. Eu lembro do trigêmeo. Trigêmeo, né? Ficou do facial pra frente. Sim, eu Vamos lembro lá, dessa gente. parte também. Foi do facial pra frente que ficou pra desenrolar. Bom, doutores, vamos lá então. Nervo facial, né? O nervo facial, ele tem por si só, né, uma função motora e sensorial. Ou seja, a função motora dele acaba que é responsável pelos movimentos do rosto, né, da própria cara, e responsável pela inervação. Então, desde a parte da frente, regiões orbiculares, regiões peribucais, tudo é controlado pelo nervo facial. Já a função sensorial dele pega ali os 2/3 anteriores da língua, né? Responsável pela sensibilidade gustativa. Então, tanto sabor doce, amargo, ácido, salgado, né? Tem essa característica de ser os 2/3 anteriores da língua. Como que a gente explora a função motora? Paciente sentado, né? Coisa simples, paciente sentado. E como inerva a região periorbital, como inerva a região peribucal, você vai pedir para o paciente elevar as sobrancelhas, fechar os olhos com força, né? Mostrar os dentes, né? Em uma ordem repetida, sucessiva, para você avaliar como está a função desse nervo. Se há uma boa resposta à estimulação espontânea. No nervo facial, então eu avalio desde a movimentação, a mobilidade dos músculos da face, da cara, né? E a parte sensitiva, que você vai avaliar o gosto nos 2/3 anteriores da língua. Como que avalia a sensibilidade gustativa? Tem que passar não, só um pouquinho, né? Senão o paciente dá uma subida na pressão dele ali. Um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, tá? Coisa rápida mesmo. Jogo rápido. E na parte motora, foi aquele esquema que a gente falou. Você pede o paciente abrir, fechar os olhos, mostrar os dentes, né? Então, na questão facial superior, na parte superior da face, o paciente enrugar a testa, né? Abrir e fechar os olhos com força. Na parte facial inferior, mostrar os dentes, é uma. O paciente fazer a movimentação com a boca de assoprar, né? E ele mover a boca para ambos os lados das comissuras labiais. Beleza? Tipos de paralisia facial. Vamos comentar os tipos. Aqui não vamos falar de enfermidades particulares aqui. Tipos de paralisia facial. Nós temos a primeira, citando aqui, que é a paralisia facial central. A central é quando eu tenho aquelas lesões de caráter supranuclear. Pode ser de várias etiologias, né? Pode ser eventos pós-isquêmicos e tal. Então,
esse caráter de paralisia central, paralisia facial central, você tem uma paralisia da musculatura facial inferior e unilateral, né? Com a conservação do território facial superior. Então pega só a parte de baixo. Então o paciente tem reflexo de córnea normal. O paciente não tem alterações de gosto ainda. Beleza? E... Então o trigêmeo é mais facial que o facial. Oi? O trigêmeo é mais facial do que o nervo facial. A parte sensitiva do trigêmeo, de ramificação do trigêmeo, ainda é mais espalhada. Diga-se de passagem. Geralmente essas lesões que fazem esse tipo de paralisia facial central variam de etiologia vascular, um clássico evento cerebrovascular, esses episódios que provocam uma má irrigação, um má suprimento sanguíneo, ou também tumores, né? Degenerações, causas infecciosas, podem estar associados à paralisia facial de caráter central. Então você vê que perde-se os movimentos de forma unilateral do rosto, tá? Na parte inferior. Esse slide quem me forneceu foi um médico amigo meu. Eu não sei porque colocaram o coitado do padre aí na foto. Mas enfim. Já essa paralisia periférica, você tem lesões de núcleos de origem no próprio trajeto intracraniano, né? No segmento intrapetroso, né? Ali quando eu falo da emergência mastoidea, e no trajeto periférico. Então o paciente ele apresenta para você uma face assimétrica, mas aqui você tem a hemiplegia, você tem a paralisia na hemicara total, vai paralisar um lado inteiro. Principalmente o que você mais observa, as principais características são aquelas, igual nas aulas de patologia médica, do acidente, do evento cerebrovascular, o apagamento, né, o borramento dos surcos frontais. Então perde aquela rigidez da cara por completo, lógico, da hemicara, do lado que foi afetado. Então o paciente não consegue enrugar a frente, o paciente ele fecha, ele fecha o olho com uma espécie de dificuldade maior, né? Nós temos aqui o sinal de Bell positivo, que é quando o paciente tenta fechar os olhos, né? Tenta fechar os párpados, né? E o olho do paciente gira para cima, né? O globo ocular se desplaza para cima. Então é bem característico da paralisia facial de caráter periférico nesse paciente. Beleza? Então você tem uma afetação da hemicara total. Ok? Observa-se. Não tem rugas. Borra os surcos faciais do paciente. Certo? Então você tem uma afetação da hemicara de forma total. Observa, o paciente vai tentar fechar o párpado e o globo ocular se desplaza para cima. Exploração sensitiva.
Aqui você vai pedir para o paciente sentar com os olhos fechados, né? E pede para ele mostrar a língua. E aí você vai expor o paciente a diversos sabores. Tranquilo? Por que pedir para o paciente fechar os olhos se eu vou avaliar a língua? Para não ter perigo do próprio paciente manipular o resultado do exame, tá? É igual aqueles outros exames de caráter sensitivo que a gente faz. Ou seja, você testa um lado, pede o paciente enxaguar a boca, né? Lava aquele sabor lá e testa o outro lado, beleza? Divide a língua no meio ali, testa lado por lado, separadinho. Indo agora para o nervo auditivo, né, ou acústico, falando diretamente de oitavo par, você tem duas ramas. Aqui é nervo auditivo, tá? Você tem rama coclear e rama vestibular. Como que funciona? Foi o que a gente comentou lá hoje. A primeira rama, né? A rama coclear responsável pela audição, a rama vestibular pelo equilíbrio. Então eu posso tanto fazer exploração coclear e vestibular do meu paciente frente manobras que eu chamo manobras acolocefálicas. E aí você pode citar também aqui o índice de Barrani, aquela marcha de estrela. Você pede o paciente caminhar para frente e para trás, o paciente vai para frente, volta, ele tem uma leve desorientação nessa marcha, né? Sinais de lesão desse nervo. Primeiramente, o paciente pode acusar com hipoacúsia, né? Na rama coclear, hipoacúsia, diminui a audição. E a vertigem, a própria tontura, quando você tem afetação da rama vestibular. Como que eu avalio, como eu exploro a rama coclear, a rama da audição? Primeira coisa, prova do relógio. Essa prova do relógio funciona assim. O paciente está sentado com os olhos fechados e você começa a produzir sons de uma forma em 180 graus, 360 graus, e o paciente vai falar para você: não, esse som está mais para a esquerda, está mais para a direita, está mais para trás, tá? É a questão da orientação sonora do paciente. A prova de Weber, que é o diapasão, né? Percute o diapasão e vibra esse diapasão na frente ou no vértice. E a prova de Rinner, o diapasão está vibrando, né? E você vem com ela na apófise mastoide, depois você vai no conduto auditivo externo, beleza? O teste de Weber, né? Ele percute especificamente em frente, né? Ou vértex, e o teste de Rinner percute ali na apófise mastoide, depois no próprio conduto auditivo você expõe o diapasão em vibração. A perda de audição pode ser tanto sensorial ou pode ser um problema condutivo. Aqui que eu tenho que avaliar, foi o que eu comentei com vocês lá, que esse paciente que chega por hipoacúsia, por algum tipo de afetação, que você falou, pá, que o problema é ouvido, então você avalia, faz uma boa inspeção otológica, porque se for uma perda de audição sensorial, né, você tem que investigar se o paciente está fazendo uso de antibiótico, de aminoglucosídeo, se o paciente faz uso de drogas, que tudo isso aqui pode afetar a parte sensorial do nervo, ou se o distúrbio é condutivo. Se o problema é um problema ósseo. Como assim problema ósseo? Se
problema está naqueles microcílios, nos ocílios do ouvido interno. Se está no estribo, se está no martelo, né? Se está na bigorna. No caso de uma otosclerose, ocorre todo um endurecimento e não vibra mais esses ossos. Então você tem uma má condutividade da vibração, desde a captação da vibração lá da membrana timpânica até a transmissão dessa vibração para os ocílios. Já a função vestibular, que a gente citou, função de equilíbrio. Então, prova de Romberg. Você pode pôr o paciente em pé, né? Os pés juntos, o paciente vai fechar os olhos. E você vai observar se o paciente tende a cair. Né? O paciente fica gangorrando para frente, para trás, para os lados. O paciente perde o equilíbrio quando fecha os olhos. Pode ocorrer transtornos vestibulares do cerebelo ou de cordões posteriores. Às vezes o problema não está na rama mesmo vestibular em si, o problema não está ali, mas pode ser um problema de origem cerebelosa. Aí você vai tomografar esse paciente, depois vai pedir alguns estudos encefalográficos para acabar de te auxiliar a fechar esse diagnóstico do que é, certo? Essas alterações a nível vestibular pode fazer o quê? Tonturas, vertigem, né? Ilusão de movimento, geralmente rotatória. O paciente se queixa de muito mal-estar, pode cursar com vômito, né? Clássico, você fala que tudo está rodando. E o nistagmus, né? Que é aquela oscilação rítmica involuntária do globo ocular. Falando aqui do glossofaríngeo, nós temos aqui o glossofaríngeo como o nono e o neumogástrico. A gente já fala dos dois juntos porque avalia-se os dois simultaneamente. Os dois nervos, eles têm tanto fibras motoras, fibras sensitivas e vegetativas, né? A função motora dele é o quê? Faringe e paladar blando. E a função sensitiva é a sensibilidade do gosto no terço posterior da língua. Lembra nos dois terços anteriores? Era o nervo facial. No terço posterior é o glossofaríngeo. Já a parte da sensibilidade da faringe é o neumogástrico, né? Faringe e laringe. Por isso que você já cita esses dois pares simultâneos, porque você os avalia de forma simultânea também. Porque geralmente, quando dá problema num, dependendo da patologia, dá problema no outro também. Beleza? Nervo glossofaríngeo. Eu tenho como motor principal, né, núcleo ambíguo, parasimpático, motor dorsal do vago, e sensitivos, núcleo solitário, núcleo espinhal do trigêmeo. Já a origem real é onde o surco lateral do bulbo, entre a oliva bulbar e o pedúnculo cerebeloso inferior. Essa é a origem real dele. Beleza? Alterações. Aqui a gente faz dividido tanto a questão de glossofaríngeo, falando de paralisia e de neuralgia. Neuralgia, dor no nervo. Então, falando de paralisia do glossofaríngeo, o paciente pode apresentar dificuldade na deglutição e transtorno do gosto. O paciente começa a ter dificuldade para engolir. Sinal da cortina de Vernet, né? Não levanta o paladar blando do paciente. Você pede para o paciente falar, o paciente fala, o que acontece? A parede posterior da faringe do paciente
se contrai de forma errada, não se contrai de uma forma correta. Certo? O que acontece? O normal é quando o paciente fala, contrai a parede posterior da faringe. Quando o paciente tem uma afetação do glossofaríngeo, falando de paralisia, não contrai lá o fundo da faringe, a parede posterior da faringe do paciente. Falando da neuralgia do glossofaríngeo, né? Então eu tenho esses acessos dolorosos, então se propaga desde para a face e para o ouvido, né? Devido à proximidade também. Essas dores podem ser produzidas tanto pela tosse e pela deglutição. Localiza-se na parte posterior da língua, tá? Essas neuralgias, o paciente pode apresentar para você hipogeusia, que é a diminuição do gosto. O paciente vai falar que não sente gosto atrás da língua. E essa hipogeusia é bem característico. O paciente falar assim: a frente da língua parece que está mais salgado do que lá atrás. E a ageusia é quando o paciente perde por completo o paladar nesse terço posterior da língua. Você fala, doutor, não sinto gosto de nada na parte posterior da língua. Beleza? Já a exploração do glossofaríngeo, como que funciona? Mesma coisa. O paciente vai parar de frente para você, com a boca aberta, com a língua para fora da arcada dentária. Você vai pegar um hisopo, né, um algodão ali que está embebido em alguma substância, né, e você vai testar o paladar lá no terço posterior da língua do paciente. Naquele terço que você acha que está doente, que está afetado lá, que é inervado pelo glossofaríngeo. Fenômeno de Vernet, você vai pedir para o paciente abrir a boca e falar para você. Você pega o abaixador de língua, rebate um pouquinho o piso da língua do paciente ali, e você vai ver que a parte posterior da faringe não se contrai, não sobe, que é normal quando você fala a região posterior da faringe subir. Então ela não sobe. Beleza? E você testa o reflexo faríngeo também. Como assim reflexo faríngeo? Você vai encostar o abaixador de língua lá na parte posterior da faringe do paciente, lá onde não está erguendo, lá que você fez o teste, né? Você viu a cortina de Vernet? Quando você encosta o abaixador de língua lá, é normal que haja uma contração imediata da parede posterior da faringe. E até o paciente apresentar náusea, né? Quando você dá aquela cutucada com a escova de dente, o que acontece? Se lesionado, o paciente não apresenta reflexo, né? O nono par oferece a via sensitiva para esse reflexo e a via motora é oferecida pelo 10º par, né? Ou vago. Por isso, o reflexo faríngeo é compartilhado pelos dois nervos. Normalmente, não é rara a ausência bilateral deste reflexo, pelo que sua perda só é significativa quando é unilateral. Ou seja, você observa um agravamento quando você faz esse estímulo e sobe somente um lado da parede posterior da faringe. O outro lado fica caído. Então você observa uma contração unilateral da parede. Beleza? Aqui eu sei que tem um agravamento maior de lesão. Exploração do gosto no terço posterior da língua. Você tem que ter os algodões ali, né, os hisopos, já prontinho, doce, salgado, amargo, né? O ácido e
papel, né, de 4 tarjas, onde está escrito os sabores. Então você vai aplicar em distintas áreas da língua. E o paciente vai te referir onde que ele sente mais gosto, onde ele sente menos gosto. Beleza? É considerado uma exploração incômoda, que você tem que testar lá o terço posterior, o terço final da língua do paciente. Ali o paciente pode apresentar algum tipo de reflexo. E também a exploração do reflexo do seio carotídeo. Você faz uma pressão em cima do seio carotídeo e geralmente essa pressão faz uma diminuição da frequência do pulso e da queda da pressão arterial. Ou seja, você pressiona o seio carotídeo, coloca o oxímetro no paciente ali, observa a frequência cardíaca cair um pouquinho. Cuidado que esse reflexo carotídeo, esse reflexo no seio carotídeo, se você faz muito forte essa pressão, o paciente pode desmaiar. É igual eu falo brincando, às vezes você vai em algum massoterapeuta, o cara está massageando o seu pescoço, e o paciente apaga. Tá? Sem querer o cara massageou o seio carotídeo de uma forma muito forte. Beleza? Então, cuidado ao manipular o seio carotídeo do paciente. Também nós testamos aqui um reflexo que se chama reflexo óculo cardíaco. Você vai deitar o seu paciente você vai pôr o seu paciente em decúbito supino, pede para ele fechar o olho e você vai aferir o pulso radial do seu paciente. O que vai acontecer? Quando você fizer uma pressão no globo ocular, estou falando no globo, tá? No globo ocular do paciente, doutor, é empurrar o globo ocular um pouquinho para dentro? Cuidado, não é supraorbital, é no globo ocular. Você faz uma pressão no globo ocular do paciente, né, com os polegares ali durante 1 minuto, 2 minutos, e você observa que teve uma alteração na frequência cardíaca. Beleza? O paciente cursa com bradicardia, porque você fez uma espécie de um reflexo de tono vagal no paciente. Beleza? Então você faz essa pressão no globo ocular e o paciente apresenta bradicardia. A diferença é que lá no seio carotídeo, você aperta o seio carotídeo. Aqui você faz no globo ocular. Então se chama reflexo óculo cardíaco. Grava bem esse reflexo aí. O pneumogástrico, né, o vago, você fala de 10º par, ele nasce no bulbo raquídeo, né? E inerva a faringe, inerva o esôfago, inerva a laringe, traqueia, brônquios, coração, estômago e fígado. Por isso que quando você tem algum problema, algum perereco no nervo vago, você tem condições catastróficas. É um nervo misto, então você tem paralisia do nervo laríngeo. Rama do pneumogástrico vago se apresenta em processos neoplásicos com compromisso de gânglios mediastínicos, em aneurisma de aorta e depois cirurgia de tireoide. Bom, então são algumas características que podem fazer afetações diretas nesse nervo. Sua origem real. Ele se encontra nas células do gânglio petroso, que terminam a nível do trato solitário do bulbo, e aparente entre os nervos craniais acessórios, que é o 11º, e o glossofaríngeo, que é o 9º, né? Lá naquele surco pós-olivar. Beleza, gente? Vai, doutor. Tranquilo, né? Não, muito, mas Pegando a lógica, pegando a lógica. Não é muito tranquilo, não, mas é. Tá dando.